Daniel, maravilha, obrigado. Que ótimo, pessoal. Eu acho que, assim, acho que já dá para a gente começar. Esperamos um pouquinho aí, né? Como ainda está num horário de saída, muitas vezes do empreendimento, então o pessoal acaba dando uma pequena atrasada, mas a gente vai fazendo a apresentação do que vai ser esse evento online hoje, e aí depois os colegas dão prosseguimento e, consequentemente, dá para pegar a parte mais importante, tá? Então, de antemão, eu gostaria de começar agradecendo o pessoal do EMP, né, o Alessandro, todo mundo pelo auxílio aí no desenvolvimento dessa atividade de hoje, desse webinar, o Daniel também, a Larissa, que vão trazer aí várias informações e conhecimentos para auxiliar a gente nesse momento, e a vocês, né, empreendedores, empresários e toda a comunidade aqui de Campos que está participando, né, afinal de contas a gente faz isso para vocês, espero que vocês utilizem os conhecimentos que vocês irão adquirir hoje e se aproveitem da melhor forma possível deles. Eu dividi aqui uma tela com vocês, todo mundo está enxergando. Eu fiz uma breve apresentação de slide. Apareceu aí para vocês? Perfeito, Sim, Vitor, tá perfeito. maravilha. Pessoal, antes de começar, então, só para a gente poder organizar, para não ficar aquela confusão de várias pessoas falarem ou surgindo aí às vezes interrupções de fala, eu peço por gentileza que mantenha o microfone desligado. O vídeo também, de preferência, desligado por conta da conexão, né, que às vezes acaba afetando a conexão dos demais que estão na sala. E após a fala ser concluída aí do Daniel ou do Alessandro, quem tiver alguma dúvida, aí sim a gente abre um espaço para ser feita essa pergunta, tanto via chat quanto falada. Então, só vamos tentar manter essa organização para que todo mundo consiga compreender e seguir da melhor forma possível a atividade, tá bom? Então, a gente pensou em fazer esse webinar com vocês hoje, né? Falando aí um pouco sobre empreendedorismo em cenários de incerteza. Rapidinho, eu sou o professor Vitor Isaac, aqui de Campos, estou à frente do SAEL, que é o nosso serviço aqui, que a gente está tentando trazer o máximo possível de apoio ao empresário, ao empreendedor local da cidade, às instituições. Então, o SENAC tem se envolvido cada vez mais com a comunidade, tentando trazer aí ganhos para vocês, justamente por conta disso tudo que está acontecendo. E a gente sabe muito bem que a nossa cidade é uma cidade no qual o turismo prevalece fortemente. Temos aí uma economia voltada basicamente para o turismo, né, com comércio, e que teve nos últimos meses aí uma dificuldade muito grande por conta do Covid, né? Então a gente precisou fechar por muito tempo e agora a gente tem um tempo atrás para cá aberto parcialmente o comércio, né? Então o Sael surge justamente nesse momento, nesse processo, tentando melhorar a situação, tentando aí de repente trazer novidades, trazer conhecimento para que o público aqui de Campos do Jordão, composto aí de empresários, empreendedores, enfim, consiga absorver esse conhecimento e transformar isso em vantagem competitiva para volta dos negócios, certo? Atualmente, né, há mais ou menos 5 dias atrás, a nossa região ela migrou da fase, né? A gente estava numa fase na qual já não podia ainda abrir, e agora na fase amarela a gente começa a poder abrir com restaurantes, ter uma taxa de ocupação ainda limitada, mas já abrir comércio no geral e o turismo para recepcionar o turista. Então, é uma fase nova que a gente está enfrentando. Dado isso, a gente tem visto uma necessidade acentuada de repensar sobre o turismo local.
Então, aquele turismo que a gente estava acostumado, que o empresário aqui da cidade estava habituado em utilizar como padrão, vai precisar ser remodelado, vai precisar sofrer rupturas, ou seja, vai precisar ser feita inovações que acarretem aí numa melhora competitiva das empresas e até para atender essas novas necessidades que estão surgindo, tá? Então, nesse sentido, o que a gente tem visto muito isso daí tá muito implícito em falas de pessoas da área, especialistas, comerciantes, enfim, empreendedores, todo mundo tem falado muito sobre a necessidade de vincular cada vez mais o turismo à questão de experiências locais que esse turismo traz e também a questão de cultura local. Então, quando a gente fala aí numa experiência de turismo local, a gente tem, inclusive, né, uma pós aqui, nossa pós de gestão de relacionamento com o cliente, aquela questão que não é só um momento que você vende e a vivência daquela experiência única do teu cliente que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar a longo prazo, tem que ter aí um planejamento estratégico, pensando inclusive no pós-venda, em como que teu cliente se sentiu depois da aquisição aí do pacote ou do serviço que você ofertou. Então você tem que ter um planejamento estratégico muito forte. E por outro lado, quando a gente pega a questão cultural, a nossa região é muito forte nessa questão, né? A gente tem uma questão vinculada aí à cultura aqui da Serra muito forte. Então, no nosso curso de História e Cultura, né, Gastronomia, História e Cultura, a gente também aprofunda muito, e isso é muito importante, porque vai agregar muito valor, ainda mais agora, se a gente conseguir compreender que a cultura é uma parte, o turismo vinculado para a cultura é uma parte importante para você conseguir captar e capturar esse cliente, esse turista que quer vir para cá. Então, né, diante disso tudo, dessa mudança que a gente tem enfrentado muito forte, a gente tem essa mudança de paradigma, uma necessidade de você parar de ser só um empresário e começar a atuar como empreendedor, ou seja, você tem que se abrir para o mundo e inovar, ser proativo, não ficar naquela mesmice que a gente estava habituado. E com esse cenário, a gente foi atrás aí do pessoal de São Paulo, que eu vou passar a palavra, né, o grupo EMP aqui do Senac, para que eles nos auxiliassem para trazer aí profissionais gabaritados daí do mercado para conversar com a gente. E, por favor, passo a palavra então ao Alessandro, muito obrigado. Eu vou ficar por aqui intermediando qualquer coisa, eu estou por aqui, tá bom? Obrigado. Perfeito, Vitor. Muito obrigado aí pela apresentação, né, para nos apresentarmos. Então, eu sou Alessandro, como o Vitor falou, nós somos aqui do grupo de empreendedorismo, sustentabilidade e inovação. Ficamos aqui na sede do Senac, aqui em São Paulo, e nós fazemos, né, o grupo, o EMP, como nós somos conhecidos aqui por toda a rede, né, então nós trabalhamos com temas transversais, né, que são os temas de empreendedorismo, sustentabilidade e inovação, e nós temos uma atuação em toda a rede do Senac, né, atendendo todo o estado de São Paulo. Então nós estamos presentes nas 60 unidades aí do Senac e mais nos centros universitários. Então para nós foi uma grande honra aí ter sido convidado, né, pelo Centro Universitário aí de Campos do Jordão para fazer essa ação aí com vocês, empresários, professores, coordenadores também que estão nos ouvindo aí de Campos do Jordão. E realmente é essa a nossa proposta, né? É trazer essas questões, né? Esse tema transversal. E quando nós falamos de empreendedorismo, o empreendedorismo ele está presente em todas as ações, né? E é a marca do Senac, né? Então nós temos até uma definição do empreendedorismo, um conceito de empreendedorismo no Senac São Paulo, que empreendedorismo é um modo, né, de pensar e agir sobre oportunidades com criatividade e inovação, gerando valor tanto para o indivíduo quanto para o bem coletivo.
Então, essa é a nossa proposta. Então, em todas as ações, em todos os cursos, em todos os projetos que nós fazemos com a rede, nós temos esse conceito que é o que nos rege, né? Então, para nós, né, esse momento aqui, um momento bastante, assim, desafiador, né? Foi quando a gente vem passando pelas unidades, fazendo diversas ações, e nós fizemos um contato aí com a consultoria Piratiani, com o Daniel, com a Larissa, que está aí também nos ouvindo, mas hoje vai ser com o Daniel, é ele que vai falar aí conosco, né, trazer todas esse... vai contribuir, né, com o seu know-how, com todo o seu histórico. Nós já fizemos diversos projetos, alguns projetos com a Piratiani através de outras ações, enfim. Então é um momento único e fica aí o convite, né, para vocês aproveitarem ao máximo, fazerem as perguntas. E é com você, Daniel. Aí já agradecendo você pela parceria aí de sempre, né? Tanto sua quanto da Larissa que nos escutam aí também, tá bom? E mais uma vez, obrigado ao pessoal de Campos pelo convite, né? Empresários, é com vocês. Aproveitem aí essa tarde aí. Obrigado. Legal. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Vitor, né, pelo convite de estar aqui hoje com vocês. É um prazer para a gente, né, para mim, em nome da Piratiani, estar aqui hoje com vocês, contribuindo um pouquinho, trazendo um pouco do nosso conhecimento no tema de inovação e empreendedorismo, né, nesse momento tão delicado que todos nós estamos passando. A gente continua acreditando firmemente, né, que a inovação é um caminho para a competitividade, é um caminho para manter os empreendimentos, né, cada vez mais fortes, entender melhor os nossos consumidores e trazer resultado, né, no final do mês, que é o que todo mundo espera. Então, como o pessoal já me apresentou, eu sou o Daniel, sou sócio da consultoria Piratiani, nós somos especialistas em gestão da inovação, eu sou administrador de empresas por formação e tenho mestrado em empreendedorismo e inovação pela Universidade de São Paulo. E a ideia aqui hoje, pessoal, é trazer alguns conceitos, né, alguns temas importantes relacionados a empreendedorismo, à inovação, principalmente em cenários de incerteza, como que a gente está passando, né? Essa não é a primeira crise pela qual nós passamos. O Brasil aí, ao longo das décadas, né, passou já por diversas crises. A gente teve recentemente, em 2008, em 2015, momentos, né, de incerteza e de crise econômica, mas no final, né, a gente sempre acredita que a inovação, como eu comentei, pode ser aí um motor para garantir a competitividade e alavancar os negócios das empresas. Eu trouxe aqui uma apresentação que vai guiar um pouquinho a nossa conversa, vou compartilhar com vocês. Como o Vitor comentou, aqui é um bate-papo, né? Então, vocês podem usar o chat para colocar perguntas, vai ter uma mediação para quem quiser escrever uma pergunta. No final aí da fala também, quem quiser pode usar o recurso de levantar a mão para fazer seu comentário, sua pergunta, que eu vou, na medida do possível, tentar responder. Se eu não tiver resposta, depois eu vou atrás para vocês essa resposta. Mas vamos lá, então, né? O tema da nossa conversa aqui é empreendedorismo em cenários de incerteza. Então, desde março aí, né, aqui no Brasil, a gente vem vivendo esse período de grande incerteza trazido pela Covid. Ainda estamos passando por isso, né? A gente não sabe se a retomada vai ser para valer, se vai ter um retrocesso. Então, a gente precisa ficar sempre atento, mas os negócios não podem parar, né? As necessidades dos consumidores continuam e a gente precisa se adaptar da melhor forma possível para garantir a nossa sobrevivência. Eu dividi essa fala aqui em alguns grandes temas para a gente explorar ao longo dessa próxima meia hora que a gente vai ter aqui de bate-papo. O primeiro tema é o empreendedorismo, né? Nós estamos aqui falando com empreendedores, com empresários que estão na linha de frente aí de seus comércios, né? E o empreendedorismo, ele é o grande motor da economia aqui do Brasil, né? A gente tem aí o relatório, o monitoramento de empreendedorismo global, que diz que 12% da população brasileira é composta de empreendedores. A gente tem aí uma ideia, né, de que muita parte desses empreendedores, eles são aqueles empreendedores por necessidade. Então, eles ficaram desempregados, tiveram alguma perda de renda e montaram os seus negócios.
mas isso não é verdade, né? A grande maioria aí dos empreendedores, eles são empreendedores por oportunidade. Então, são pessoas que viram um nicho de negócio, que acreditam, né, nesse potencial, investiram seus recursos, colocaram o seu capital, o seu tempo, a sua dedicação para montar esse negócio. E o empreendedorismo hoje é realmente uma grande alternativa de geração e manutenção do emprego e da renda familiar. O que acontece, né? Nesse cenário que nós estamos passando, grande parte desses empreendedores estão vivendo essa grande dificuldade de manter seus negócios. Ninguém estava preparado, né, para fechar por 4 meses, continuar pagando contas, continuar arcando com folha de salário. Então, esse nicho dos empreendedores é um que realmente vem passando por uma das maiores dificuldades nesse momento em que a gente enfrenta. E é por isso que a gente está aqui conversando, para trazer um pouquinho essa visão da inovação, né, como um meio com o qual os empreendedores podem contar para garantir a competitividade dos seus negócios. Por que a gente associa tanto empreendedorismo com inovação? E aí eu gostei da fala do Alessandro, né? A definição que ele trouxe aí de empreendedorismo do Senac, já trouxe ali essa ligação muito clara entre empreendedorismo e inovação. Eu trouxe aqui 4 conceitos que são muito ligados e que mostram como que a gente trabalha o empreendedorismo com a inovação. Então, pessoal, a gente pode pensar, né, nesses 4 conceitos como uma escadinha. Primeiro, a gente tem a imaginação. Poxa, a imaginação pode ser definida como trazer à mente elementos que não estão presentes. Então, eu consigo imaginar coisas que não estão fisicamente, né, presentes aqui ou que nem existem na realidade. Então, esse primeiro conceito é da imaginação. Dando um passo além, a gente tem a criatividade. Então, a criatividade seria como eu colocar essa imaginação, né, esses elementos que não existem, em prática. Então, eu posso ter aí uma grande ideia de um novo produto, de um negócio, então eu coloco em prática o que eu imaginei na minha cabeça. Dando um outro passo, a gente tem esse termo da inovação. Então, a inovação é quando eu consigo pegar aquilo que eu criei e colocar, né, em prática. Então, transformar aquilo numa realidade, gerar algum valor com aquela minha criatividade. E o último passo, então, é o empreendedorismo, que é quando eu coloco a minha inovação em prática. Ok, tive uma ideia, pensei no novo produto, no novo serviço, montei isso no papel, mas aí é o empreendedor que vai colocar essa ideia em prática, né? Então, ele vai pensar como que eu vou disponibilizar esse produto para os meus clientes, como que eu vou oferecer esse serviço da melhor forma possível e como que eu vou gerar valor, né? Então, a geração de valor, ela é intrínseca aí, ela faz parte do empreendedorismo. Não adianta ter uma ideia de um serviço ou de um produto maravilhoso, mas o meu cliente não está disposto a pagar por aquilo, né? Eu não consegui gerar valor tanto para o meu negócio quanto para as pessoas para as quais eu estou oferecendo. Então, o empreendedor é aquele profissional, né, que tem uma ideia, consegue colocar aquela ideia em prática e gera valor com aquele negócio. Então, é um passo além, né, do que só você ter uma boa ideia. Eu preciso executar e consigo oferecer isso para os meus clientes. Então, a gente está falando aqui de uma forma muito ligada entre inovação e empreendedorismo. Então, mesmo que eu já tenha um negócio estabelecido, eu não posso parar de pensar nas inovações, né? Porque os desejos dos consumidores mudam, as tendências de negócio mudam, então não adianta ficar só olhando para o meu retrovisor, né? Poxa, sempre deu certo assim, sempre vendi meu produto dessa forma, então eu vou manter como está porque vai dar certo. Não, as coisas mudam, né? Os contextos mudam, as necessidades mudam, então a inovação tem que estar sempre presente. O que eu posso trazer de novo para agradar o meu cliente, para criar uma experiência melhor? O Vitor comentou aí também dessa questão da experiência, isso é muito importante. Então eu preciso pensar no meu cliente desde que ele chega, né, na cidade, como ele vai acessar a minha loja, o meu empreendimento, onde que ele vai estacionar, como que ele vai acessar fisicamente ali o meu estabelecimento, consumir o produto ou o serviço, e o pós-uso também, né? E como que ele vai recomendar
Então, isso é muito legal também. Então, a gente ter ações para que o cliente vire um porta-voz na minha empresa, né? Ele vai gostar tanto da experiência que ele vai tirar uma foto, vai postar nas redes sociais, vai comentar com os amigos, vai voltar, vai indicar, e é assim que a gente consegue realmente encantar os nossos consumidores. Então, todos os empreendedores devem ter a inovação aí na lista, né, de atividades, para que o seu negócio esteja sempre se reinventando e mantendo a sua competitividade. Existem muitos exemplos, né, de negócios que fizeram sucessos durante décadas, durante anos, pararam um pouquinho no tempo, não trouxeram novidades, surgiram concorrentes e aí roubam, né, os clientes dessa empresa, que acaba deixando o mercado. A gente não quer que isso aconteça, então a inovação tem que estar sempre na pauta aí dos empreendedores. E quando a gente fala de inovação, tem muita gente que fica com medo, né? Fica com o pé atrás, fala, poxa, mas você vai falar de inovação para o meu restaurante, para a minha loja de artesanato, a gente não tem dinheiro para investir em inovação, isso é para as grandes empresas, isso é para Petrobras, para Natura, para Embraer, mas a inovação ela é muito mais acessível do que a gente pode imaginar. Eu trouxe aqui uma definição de inovação que, se vocês lerem essa definição, vocês vão ver que a inovação é algo muito simples, né? Então, olha lá, uma inovação é a implementação de algo novo ou significativamente melhorado que gera aumentos de produtividade e competitividade. Então, tudo que eu trago para o meu negócio, né, algo novo ou que eu melhore apenas, que gere produtividade e competitividade, é inovação. Aqui a gente não está falando de tecnologia, a gente não está falando de centros de pesquisa e desenvolvimento. É algo muito mais acessível a todos os negócios, né? Então, se eu tenho lá uma loja de artesanato e eu mudo a configuração das prateleiras, né, para deixar um espaço maior para os meus clientes visualizarem os produtos, para que eles se sintam mais à vontade na minha loja, e isso aumentou as vendas, isso é uma inovação. Se eu trago, né, um novo produto para vender que não tinha antes no meu portfólio ali, na minha loja, isso é uma inovação. Se eu passo a trabalhar com e-commerce, né, coloco meus produtos ali num site, atender os meus clientes via WhatsApp, via Instagram, tudo isso é inovação. Então, um dos objetivos aqui com essa fala é desmistificar um pouco esse assunto, né? Porque muitas empresas, elas olham com medo para a inovação, acham que isso não faz parte do negócio delas e acabam deixando de lado e sofrendo as consequências por causa dessa atitude, né? Então, a inovação, ela está ao alcance de todos, ela é muito mais simples do que ela parece, né? E ela realmente pode trazer ganhos de produtividade e competitividade para as empresas. E quando a gente fala em inovação, a gente pode ter 4 grandes dimensões dessa inovação. Então, eu posso inovar em um produto ou em um serviço, né? Então, um novo produto que eu ofereça, um novo serviço que eu disponibilize no meu negócio. Eu posso inovar num processo de produção. Então, um restaurante que muda ali a sua cozinha, né? Muda um pouquinho a configuração dos equipamentos para tornar mais fácil o manuseio ali dos alimentos, estou inovando no processo de produção, né? Ou eu posso inovar também no meu negócio, então trazer uma nova linha de negócios. Então, se eu sou um restaurante e monto ali uma lojinha de conveniência, estou inovando no negócio, né? Estou trazendo uma frente a mais de negócio para o meu estabelecimento. Ou eu posso inovar na gestão também. Então, ficando aqui no exemplo do restaurante, né? Se eu mudo a minha gestão de estoques, por exemplo, se eu coloco ali um novo sistema para fazer essa gestão, onde fica muito mais fácil de eu acompanhar como que está ali o nível de cada insumo, isso pode ser uma inovação na gestão também. Então, a ideia aqui é abrir um pouco a nossa cabeça, né? A inovação não é só trazer um novo produto. Então, tudo que eu faço nos bastidores também, né? Se eu mudar alguma coisa no processo de produção, se eu mudar alguma coisa na gestão dos meus negócios. Então, eu fazia toda a gestão financeira em papel e planilha e passei a adotar um sistema, um software, né, para isso. É uma inovação na gestão também.
Então, aqui a gente precisa estar aberto para as diversas possibilidades de inovação que a gente pode agregar no nosso negócio. Então, esses 4 pontos que eu comentei são os 4 pontos em vermelho aqui desse desenho. E a gente tem dois termos, né, em azul. Vocês podem ver aí, o Technology Push e o Market Pull. O que é isso, né? A inovação, ela pode vir por uma nova tecnologia. Então, por exemplo, ficando no exemplo ali da gestão de estoques do restaurante. Se foi lançado um novo software, né, que facilita a gestão dos alimentos, eu estou adotando uma nova tecnologia para trazer uma inovação para o meu negócio. Então, a tecnologia pode ser um direcionador da inovação dos meus negócios. Quando surge uma nova tecnologia, eu adoto ela na minha gestão. Mas o mercado, os consumidores, eles são uma fonte muito rica de inovação também. Então, eu posso ouvir os meus clientes, né? Saber o que eles gostariam que eu trouxesse de novidade aqui para o meu estabelecimento, o que eles gostariam que a gente oferecesse a mais. Então, ouvir os consumidores, o mercado, também é uma fonte muito rica de inovação. E existe técnica para isso, né? Eu posso fazer entrevistas com os meus clientes, eu posso ter um questionário para pedir para ele responder no pós-consumo, né? Então, ele foi lá, comprou um produto no meu estabelecimento, eu mando uma mensagem para ele via WhatsApp. Ah, você gostou aqui do nosso serviço? Você se importa em responder uma rápida pesquisa de satisfação? E aí, ouvindo os meus clientes, eu posso trazer inovações, né, que vão melhorar o meu negócio. Então, tem a tecnologia que pode trazer inovações, mas também tem os consumidores, né, o mercado que eu estou atendendo, que é uma fonte muito rica de inovação também para os nossos negócios. Ok? Então, eu já falei aqui, né, de empreendedorismo, então que nós, né, grande parte de nós aqui somos empreendedores, que estamos com os nossos negócios porque vimos uma boa oportunidade, a ligação do empreendedorismo com a inovação para manter, né, a competitividade dos negócios e que a inovação não é inacessível, né, não é um bicho de 7 cabeças, ela está aí para todos os negócios e ela não é só produto. Então, a gente abriu já um pouquinho a nossa mente aqui para pensar em outros tipos de inovação, tanto com foco na tecnologia, quanto com foco no mercado consumidor que a gente quer atender. Bom, e aí a gente entra nessa questão, né, da incerteza. Então, a gente está falando lá, o tema da nossa fala é empreendedorismo em cenários de incerteza, né? E aí a gente tem esse termo aqui, esse acróstico, né, que é chamado mundo VUCA. Esse mundo VUCA, ele existe muito antes da pandemia do coronavírus, tá, pessoal? Mas essa pandemia veio acelerar e intensificar essas 4 características aí que fazem parte do cenário em que todos nós vivemos. Nós vivemos num mundo que é volátil, então as coisas mudam muito rapidamente, né? A dinâmica das mudanças é muito rápida. Então, o que fazia sentido há 5 meses atrás, há 1 ano atrás, não faz mais nenhum sentido hoje. Então, as coisas estão sempre mudando, né? Tem um sociólogo, né, o Bauman, que tem o termo do mundo líquido. Então, o líquido é isso, né? Ele não para, ele está sempre em movimento, está sempre escorrendo ali pelas nossas mãos. O mundo de hoje ele é incerto, né? Então, a gente não consegue prever como que vai ser os nossos negócios daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, porque a gente está sempre ali sujeito a surpresas no caminho, né? Então, a gente não faz mais planejamento estratégico para 10 anos. A gente vive hoje nesse mundo que a gente tem que pensar sempre em curto prazo, né? Então, faz planos de curto prazo, vê se as condições permanecem as mesmas. Se permanecem, a gente vai mantendo o plano. Se teve uma mudança, a gente já faz uma alteração no plano, né? Não precisa esperar chegar lá para fazer essa alteração. Então, é tudo muito incerto. O mundo é complexo, então a gente tem hoje, né, com essa globalização nesse nível extremo que a gente chegou, uma mudança lá na China pode afetar as relações com os Estados Unidos, que altera o dólar,
que altera o preço das commodities, e aí o restaurante tem que aumentar o preço porque os insumos estão mais caros, né? Então, a complexidade é isso, é essa relação múltipla, né, entre as forças que regem aí o mercado, a sociedade, que torna as decisões muito complexas realmente, né? Então, uma alteração num ponto que pode parecer muito distante da nossa realidade podem trazer alterações drásticas para o nosso ambiente de negócio. E, por fim, a gente tem ali o lado ambíguo, né? Então, a gente pode ter ali algo que fazia sentido no passado, que não faz mais sentido hoje, situações com múltiplos significados, né? Principalmente aí quando a gente está falando de redes sociais. Então, alguém acha que postou alguma coisa elogiando, o outro vê com outros olhos, acha que aquilo ali é uma crítica, então já não entende muito bem o que está acontecendo, né? Então, o ambíguo ele traz esses erros de leitura e esses múltiplos significados que as coisas podem ter. Então, a gente vê que não está nada fácil, né, a gente viver nesse mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E essa questão, né, essa condição atual que a gente vive, ela torna a inovação ainda mais importante, porque, como eu comentei, o que a gente fazia há um ano atrás pode não mais fazer sentido hoje, né? O mundo mudou, as tendências, os comportamentos mudaram, a economia mundial mudou, então a inovação ela está aí para ajustar, né, o cursor do nosso negócio para as condições atuais da sociedade, levando em consideração todas essas condições incertas, né, que a gente tem na sociedade atual. Então, esses paradigmas contemporâneos, eles trazem ainda mais complexidade, né, para a gestão dos nossos negócios e trazem ainda mais importância para o tema da inovação dentro dos empreendimentos. E aí a gente pode, né, se posicionar dentro desse contexto de uma forma reativa ou como vítima, ou de uma forma protagonista, né? Então, se o mundo é volátil, eu tenho que me antecipar, eu preciso assumir alguns riscos para dar um passo à frente e sair na frente ali, né, do meu negócio. Se o mundo ele é incerto, eu preciso ver essa incerteza como uma oportunidade, eu preciso ter mecanismos de adaptação à mudança, né? Então, eu não vou fazer investimentos muito elevados em uma única direção, que aí, se o mundo mudou, eu não consigo alterar aquela direção, né? Então, eu preciso ter sempre ali um plano B, preciso estar sempre ligado no que está acontecendo nos outros países, nos outros mercados, para me antecipar a essas mudanças. Se o mundo é complexo, eu preciso, então, ter pessoas em quem eu possa consultar, né? Então, eu preciso ter ali os meus mentores, os meus conselheiros, para que a gente possa conversar, tentar entender uma visão mais ampla do que está acontecendo. Não vou ficar restrito ali, né, ao meu negócio, ao meu segmento, ao meu setor. Eu vou olhar o todo para entender o que está acontecendo nesse mundo e como que eu posso me posicionar. E se o mundo é ambíguo, eu preciso usar, né, dessa ambiguidade para trazer novidades para o meu negócio, eu preciso estar disposto a começar algo novo para me adaptar a essa ambiguidade. Então, a gente pode sempre ver o copo meio vazio ou o copo meio cheio, né? Então, nesses novos paradigmas contemporâneos, eu posso ficar ali parado só reclamando como uma vítima, ou eu posso me antecipar e me tornar um protagonista dessa mudança, um protagonista pelo campo da inovação. Aqui eu trouxe 3 exemplos, né, de como a gente pode inovar em cenários de incerteza. São 3 exemplos recentes, né, que eu trouxe agora nessa situação de pandemia e de isolamento social, mas de empresas ou de negócios que precisam se adaptar nesse novo contexto que a gente vem passando. O primeiro foi uma inovação, né, no modelo de negócio. Essa aqui é uma empresa, uma indústria de chocolates chamada Dengo,
que trabalhava com lojas físicas, né? E aí teve toda essa questão aí do isolamento, das pessoas não saírem mais de casa, e eles montaram uma loja virtual ao vivo. Então, eles montaram um e-commerce com a experiência de uma compra física. Então, você acessa o site, tem um vendedor, né, na loja, ao vivo, conversando com você, ele consegue te explicar os produtos, os chocolates, as diferentes embalagens, né? Então, você passa por uma experiência de compra virtual, mas muito ligada, né, à experiência de compra física. Então, você não tem uma quebra total ali da experiência do cliente, né? Eles conseguiram se diferenciar dos e-commerces tradicionais, né, onde a gente tem ali só as fotos dos produtos, tem que ler a descrição e fazer a compra. Ali você tem um contato, né, por mais que seja virtual, mas é um contato olho no olho com o vendedor. Então, eles conseguiram um crescimento muito expressivo adotando esse modelo de negócio, que não é nada super complexo e tecnológico, né? É uma webcam numa loja que eles já tinham, com um vendedor ali atendendo os clientes. Então, de novo, a inovação não precisa ser nada complexo. Cinemas, né, se reinventaram, então a gente teve a volta aí dos drive-ins, então as pessoas não podem mais ir ao cinema, eles mudaram ali o modelo de negócio deles e voltaram ao drive-in. Então a inovação, ela pode ser retomar algo do passado também, né? Então aqui eles trouxeram a experiência do cinema para esse contexto de isolamento social, usando o modelo tão consagrado no passado aí, né, dos drive-ins, que já tinham praticamente se extinguido no mundo todo. Uma nova oportunidade, né, de modelo de negócio que pode surgir agora aí com a pandemia. Tem empresas já, pessoal, pensando em não ter mais as esteiras de bagagem nos aeroportos. Então, as suas malas iriam direto para o seu hotel ou direto para a sua residência, né? Você cadastraria ali na hora de comprar o seu voo, de fazer o seu check-in, onde você gostaria que a sua mala fosse entregue, que aí a gente não teria mais a aglomeração na hora de retirar a bagagem ali nas esteiras. Então, aqui a gente pode ver, né, que pode surgir um novo modelo de negócio de empresas especializadas no transporte, na logística de bagagem de passageiros, né, para evitar ali um momento de potencial contaminação, transmissão de vírus. Então, em todos esses modelos, a gente pode ver que existem oportunidades, né? Porque mesmo em cenários de incerteza, as pessoas continuam tendo necessidades, né? Então, as pessoas continuam querendo comprar chocolate, as pessoas continuam querendo situações de entretenimento, como cinema, né? E mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão voltar a viajar de avião, né? Então, a gente teve aí esse momento muito crítico do lockdown, de pessoas sem sair, mas agora, aos poucos, né, a gente vai retomar as viagens, primeiro as viagens locais, depois as viagens, né, de longa distância, e aí esse cenário de incerteza pode trazer oportunidades para as empresas que estiverem abertas, né, a arriscarem e tentarem algo novo em seus negócios. Já foi. Então, aqui eu trouxe alguns insights para vocês, né? O Vitor bem ressaltou que a vocação de Campos do Jordão é uma cidade turística, né? Então, eu fui atrás de alguns insights de como algumas regiões, né, estão se organizando para manter o turismo pós-pandemia e para se manter relevante no coração e na mente, né, das pessoas, mesmo nesse momento em que as pessoas não estão podendo se deslocar até essas regiões mais turísticas. Aqui são insights, tá, pessoal? Eu não sou especializado em turismo, mas eu fui atrás de algumas inovações que algumas regiões vêm trazendo e que pode servir de inspiração aí para alguns negócios. Primeiro, a parte de comunicação e marketing é muito importante, né? Como eu comentei, mesmo com as pessoas não podendo se deslocar até os locais turísticos, esses locais precisam se manter nos corações e mentes das pessoas. Elas precisam se lembrar de como é legal ir para Campos do Jordão, como foi bacana aquelas férias, onde eu fui lá no Festival de Inverno, quando eu fui tomar uma cerveja, né?
Então, aqui um exemplo, por exemplo, né, que eu identifiquei, lá a cidade de Los Angeles, ela lançou uma hashtag, né, do município inteiro, chamado LA Through My Window. Então, eles incentivaram as pessoas, né, os moradores da cidade, a tirarem fotos bonitas da região e postarem, principalmente no Instagram, com essa hashtag, para que outras pessoas, né, que gostam da cidade passassem a observar, a ver como a cidade permanece bonita, como elas gostariam, né, de estar lá naquele momento. E com certeza, quando voltar, né, o turismo mais forte, as pessoas vão se lembrar e vão gostar de voltar lá para a região. Uma outra região nos Estados Unidos, lá do Lago Tahoe, eles têm promovido visitas virtuais por meio de uma rede de webcams ao vivo. Aqui não são lives, não são webinars. Lá no site, né, da região, as pessoas podem clicar e a câmera vai abrir e vai mostrar naquele momento como que está lá o lago, como que estão os parques. Então, são câmeras que ficam 24 horas transmitindo ali ao vivo e as pessoas podem, a qualquer momento do dia, clicar lá para ver como que está determinada região do lago. Também algumas regiões vêm incentivando hotéis e resorts a compartilharem mais fotos e vídeos, né? Então, aqui é uma ação mais empresarial, realmente, onde as redes de hotéis e resorts vêm postando mais fotos e vídeos, lembrando as pessoas, né, que eles ainda estão lá, de como é bacana a região, de como é bacana ali as amenidades oferecidas pelos estabelecimentos. Ponto, né? A questão do turismo local, então o Vitor comentou também, né, da importância de valorizar esse turista local e de valorizar a cultura local. Nesse momento de retomada do turismo, a gente vai ter muito forte as pessoas visitando a sua própria região, né? Então, dentro do estado de São Paulo, as pessoas vão visitar as cidades turísticas, porque elas não querem pegar avião, não querem pegar ônibus, vão sair com seus carros, né? Então, vão para os locais mais próximos. E esses turistas, eles têm que ser muito bem tratados, porque eles podem ser turistas recorrentes, né? Eles podem indicar para amigos, então é um turista que precisa de um cuidado especial. Então, esse turismo local ele tende a crescer. Então, algumas regiões, né, têm realizado webinars para aconselhar os locais turísticos da melhor forma de reabertura, né? Então, como incluir o desenvolvimento de práticas de higiene para tranquilizar os visitantes, como mapear toda a jornada desde o momento em que ele acessa ali a cidade, os locais que ele vai poder visitar, onde ele vai poder parar o carro, onde ele vai poder higienizar suas mãos, como ele pode fazer como que eles podem trazer experiências virtuais também para esses visitantes. Então, adotar, né, sistemas de ticket, de bilheteria, onde a pessoa pode comprar online no celular, oferecer cardápios, né, os restaurantes podem oferecer cardápios através de QR codes, onde a pessoa não precisa manusear o cardápio físico ali, né, porque pode ser também uma fonte de preocupação. Então, diversas pessoas manuseando o mesmo cardápio pode ser uma fonte de transmissão, né, de vírus. E realmente orientar os visitantes sobre o que eles podem fazer, né? Focar no positivo ao invés do negativo. E incentivar esse bom comportamento, né? Então, incentivar os turistas a manterem o distanciamento, a usarem máscara, a higienizarem as mãos. Então, e focar realmente no mais positivo do que focar tanto no que não pode ser feito. Então, aqui são alguns insights apenas, né? Então, algumas fontes que eu pesquisei de como locais turísticos estão trabalhando aí para se manter relevante no coração e na mente das pessoas e para receber da melhor forma possível, né, os visitantes. Agora que a gente está tendo essa retomada, então o campus está aí na fase amarela, com certeza a gente está ainda no inverno, né? Com certeza vai ter a volta aí do turismo em certa medida a curto prazo. Pessoal, para fechar aqui, né, já passei um pouquinho do que eu tinha planejado de fala, mas para fechar, como que a gente pode inovar em tempos de crise, né? Como que a gente pode fazer uma inovação que a teoria chama de inovação frugal? Inovação frugal é aquela inovação que leva em consideração um momento de incerteza, né, e um momento de poucos recursos
das empresas que estão inovando. Então, são 3 grandes pontos aqui que devem ser considerados. Então, inovar com os mínimos recursos, né? A gente não tem dinheiro para investir, então a gente tem que investir de forma certeira e precisa. Trazer algo que cabe no bolso dos nossos consumidores, né? Então, eu não posso também trazer uma inovação que vai ser muito cara, que meu consumidor não vai estar disposto a pagar. E eu preciso focar no que realmente atende o meu consumidor. Então, eu preciso tirar todos os pendurucalhos, né? Eu não preciso oferecer nada além do que ele deseja nesse momento. Eu preciso ver o que ele realmente deseja e fazer bem feito, né? Então, focar no que é realmente essencial para garantir a satisfação do meu cliente. Tudo que for além disso, eu posso cortar, porque neste momento, né, não é o foco da inovação. Então, né, nos mínimos recursos, a gente precisa pensar onde que eu posso reduzir custos na minha cadeia de produção, em todos os elos de fornecedores, se existe alguma tecnologia que eu possa adotar que vai baratear ali, né, o meu processo, e buscar a escala, né? Como que eu posso gerar ali um ganho trabalhando com mercados de massa? Aqui são algumas dicas também para a gente começar a pensar na inovação de forma frugal. Então, aqui eu comentei já, né? Eu preciso pensar o que realmente atende o meu consumidor, qual que é a funcionalidade ou qual que é o serviço principal que eu estou oferecendo. Então, eu preciso focar no que é realmente diferencial para o meu cliente nesse momento de crise, né? De recessão e de incerteza. E, por fim, né? Algo que realmente caiba no bolso. Então, tentar trabalhar com o máximo de desconto possível, baixar os custos para o cliente. Então, aqui a gente precisa pensar como que eu consigo baixar o custo na aquisição, no uso, na manutenção e no descarte. É claro que muitas vezes é difícil a gente trazer isso para o nosso negócio, né? Mas o importante é ter a mentalidade focada nisso, né? Então, sempre que surgir uma oportunidade, eu pensar nessas 3 grandes dimensões aqui, mínimos recursos, algo que atende meu consumidor e algo que realmente caiba no bolso desses meus clientes. Pessoal, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Agradeço de coração aí a presença de vocês, né? O interesse nesse tema. Aqui tem os meus contatos. Se vocês tiverem interesse em conversar, em dicas, em referências, né, com relação a esse tema, podem entrar em contato comigo através do e-mail ou do meu celular. Esse aqui é um código, um QR Code que também direciona para o LinkedIn. Se vocês estiverem lá no LinkedIn, a gente pode se conectar também, que com frequência eu coloco posts, artigos, sempre relacionados à gestão da inovação, que é o tema principal que a gente trabalha na consultoria, tá bom? Então, agradeço novamente aí a presença de todos, e acho que agora, nesses minutos finais, a gente pode abrir aí para alguma pergunta, algum comentário que vocês venham a ter aí com relação a esse tema, tá bom? Ô, Daniel, eu Oi, Vitor. gostaria de começar antes do pessoal aí falar, agradecer. Puxa, muito interessante todo o tópico que você trouxe, desde a questão do empreendedorismo, né, a definição de inovação, o Manual do Oslo que acaba guiando aí, né, não só os estudos, mas o próprio mercado para o que é inovação, os tipos de inovação que a gente às vezes é tão bitolado que inovação só é um produto que você mudou radicalmente, né? Aquela inovação radical, incremental não, mas você trouxe essa questão que pode ser também as incrementais, que muitas vezes acabam reduzindo muito o custo também. Então, achei muito bacana, você trouxe também a inovação frugal, né? Uma inovação característica de mercado emergente, que nós aqui do Brasil somos um mercado emergente, e já temos nossa inovação frugal ligada muito ao jeitinho do brasileiro, né? Muitas vezes a gente ouve, o brasileiro ele faz aquela gambiarra, na Índia eles também têm inovação característica deles, enfim, essa inovação acredito que seja muito importante, até para o nosso setor de turismo, né? Que está tentando se reinventar nesse momento, uma inovação a baixo custo, que
provavelmente vai trazer muito ganho competitivo. Obrigado aí pelos exemplos também que você trouxe, achei bem bacana. A ideia ali da live, né, de 24 horas funcionando, foi bem interessante. E eu deixo aberto aí para o pessoal, por favor, fiquem à vontade para escrever, para falar, dúvidas, perguntas. Vamos aproveitar o Daniel com a gente aqui, pessoal. O que eu acho legal falar também, né, é que a inovação, ela está sempre associada ao risco também, né? Então, a gente não existe certeza que, eu vou fazer essa inovação, vai dar certo, vou trazer o resultado esperado, mas a gente tendo uma boa estratégia, né, e sempre validando isso com os clientes. Então, poxa, eu não vou fazer uma super alteração aqui no meu negócio, investir rios de dinheiro, né? E aí depois não deu certo, poxa, tá vendo? Eu não devia ter feito. A gente precisa fazer aos poucos, né? Então, poxa, eu vou fazer uma inovação, faz um teste antes, conversa com as pessoas, valida isso, né? Porque aí a chance de dar certo, de você arrumar, né, o rumo, é muito mais fácil. Então, quando a gente fala de inovação também, a gente tem sempre essa questão de validar e testar, né? Então, vou trazer um novo processo, muda um pedacinho primeiro, vê se deu certo, se as pessoas se adaptaram, conversa com o time que está envolvido, né? Pensando, sei lá, numa cozinha de restaurante. Não vamos mudar tudo sem conversar lá com os cozinheiros e com os assistentes, né? Envolve as pessoas. Então, a inovação, ela tem essa questão de ser algo de time também, né? Eu não vou como empresário, empreendedor, dono do negócio, impor aquilo e as pessoas são obrigadas a fazer daquele jeito, né? Que aí eu vou estar trazendo inimigos, né, para o meu negócio. Então, a gente precisa sensibilizar as pessoas, validar isso com os clientes e fazendo sempre aos poucos, né? Não dá para a gente se atirar e depois não deu certo, a gente vai culpar, né, a inovação. Não é assim também. Perfeito. Daniel, foi ótima a sua explanação, né? Quero só deixar uma consideração aqui. Isso é muito bacana porque é o que nós reforçamos sempre nas ações que nós fazemos, né? Com toda a rede, e nós temos uma competição que é o Empreenda, e a gente reforça muito isso porque os alunos, dentro das diversas áreas de atuação, né? Diversas categorias, eles têm que desenvolver, né, um plano empreendedor, e a gente reforça essas questões que você trouxe muito bem. É ouvir, né, as pessoas, ouvir o cliente, ser flexível, olhar o que realmente a necessidade, né, que estamos passando, o problema que estamos vivendo. É o que a gente sempre fala, não tem uma receita, né? Então eu acho que cada um tem que pensar dentro dos seus limites, dentro do que tem ali naquele momento, mas essa validação que você trouxe, ouvir a equipe, principalmente, que está junto com você, isso é muito importante, né? Então, seja no hotel, no restaurante, numa casa, numa loja de chocolate, enfim. E isso é muito bacana, né? E o empreendedorismo, ele permite isso, né? Essa flexibilidade e principalmente, acho que em todos os campos a gente tem que estar com a mente aberta, né? E você tocou num ponto bacana que não adianta a gente ficar agora querendo rever o passado. O passado já foi, né? Nada vai ser como antes, então a gente está no momento agora de repensar. E é onde a gente tem que usar as diversas ferramentas, diversas formas aí para a gente poder agora trazer, né? Para colocar em prática mesmo. Então o momento é bem oportuno. Então foi muito bom aí. Parabéns aí pelas suas colocações, suas dicas. Foram bem valiosas aí. Eu agradeço aí mesmo, tá bom? Legal. Muito bom. Deixar o pessoal aí. E aí, pessoal, faz sentido isso que eu trouxe para vocês? Vocês acham que dá para levar um pouquinho dessa inspiração para o negócio de vocês? Se alguém quiser também fazer um comentário mais geral, fica à vontade. Oi, Daniel, boa tarde. Tudo bom? Boa Meu nome é tarde. Vinícius, boa tarde a todos. Quero parabenizar você também pela sua apresentação, achei muito bacana. Acho que você traz conceitos importantes para a gente, né? Quando você
fala do mundo VUCA que a gente vive, do conceito de mundo líquido do Bauman. Acho que falei, pô, isso me chamou a atenção. Falei, pô, é uma fala bem interessante, já era importante antes da pandemia, agora mais ainda, né? Agora é a hora da gente se reinventar e mudar tudo aquilo que a gente pensava e acreditava em relação aos modelos mentais, né? Os paradigmas que a gente tinha, o que estava funcionando antes, talvez não funcione mais agora, né? E eu acho que um dilema que a gente encontra aí é justamente abrir a nossa mente para esse novo, né? Que é novo, é muito desafiador e é incerto, né? Como o VUCA coloca, né? Essa incerteza, volatilidade é o grande desafio, porque às vezes a gente está aqui na nossa zona de conforto, né? Na verdade não está mais, né? A gente acha que a gente está, né? A gente achava que estava, mas agora acho que mais do que antes, a gente realmente não tem mais zona de conforto, né? Então, acho que talvez agora seja o momento mesmo da gente se atirar e ousar e tentar. E eu fiquei pensando aqui, Daniel, não sei o que você acha em relação a isso, talvez seja um momento em que a gente tenha que realmente tentar testar as coisas, sabe? Prototipar, colocar em prática, mesmo que algumas pessoas que estão ao nosso redor ainda resistam a isso, né? Porque não sei se eu fico, talvez esteja um pouco inquieto, né? Mas eu não sei se é o momento da gente se preocupar tanto em convencer as pessoas de que a gente tem que inovar, ao invés de realmente inovar e mostrar para elas que esse é o caminho, sabe? Mesmo que no princípio não dê certo, que a gente quebre a cara, mas persistir mais a ação do que talvez um diálogo, assim. Não sei também se parece um pouco extremista isso, né? Ou muito assim desafiador, né? Mas assim, penso muito na questão de a gente ter uma urgência em colocar algumas coisas em práticas, alguns pensamentos que a gente tem, algumas ideias aí, né? Não sei o que você acha em relação a isso, se alguém também quiser comentar, né? Não, muito bacana isso que você falou, Vinícius. A inovação, ela traz a mudança, né? Não tem inovação que não traga mudança. E a mudança, ela traz resistência, né? Ninguém gosta da mudança, pela mudança em si. Então, a gente tem as fases da mudança, né? Tem a traição, tem a negação. Então, pô, por que isso vai acontecer? Justo agora que eu estava investindo no meu negócio. E as pessoas, elas passam por essa curva da mudança em momentos distintos, né? Às vezes você já passou pela fase da traição e da negação e já está buscando soluções, mas o funcionário, o sócio, ainda está na traição e na negação e você tem que convencê-lo, né? Então, eu acho que isso que você trouxe é muito relevante. Então, às vezes, realmente, vamos já prototipar, vamos fazer um teste aqui, ver como a gente pode mudar, né? E aí a gente depois traz as pessoas com a gente, com calma, né? Para que a gente consiga passar de uma forma mais rápida aí por essa curva da mudança, já adaptar o nosso negócio e já partir para alternativas, né? Que é a sequência aí da mudança e a busca de soluções. Então, acho que faz todo sentido, sim, esse modelo que você trouxe. Obrigado. Obrigado, Daniel. Boa tarde, Daniel. Aqui é o professor Fernando. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou coordenador de pós-graduação também do Senac de Campos e queria parabenizar aí a sua fala e também reforçar isso que o Vinícius falou e talvez ouvir um pouco de você. Eu gosto bastante de acompanhar essa área de inovação, né? A área de relacionamento com clientes, etc. E eu vejo que algumas marcas, né, principalmente nesses momentos de crise, algumas empresas, o quanto elas são rápidas, né? O quanto o time de olhar para o cliente, entender as necessidades dos clientes, ir até o cliente, e até quem está na ponta também, né? Acho que você falou bastante sobre isso também. O como é importante a gente ver quem está lá na linha de frente, ouvir quem está na linha de frente, né? O que aquele colaborador que é vendedor, etc., o quanto eles podem nos trazer de informações úteis que vai fazer a gente pensar em novos produtos, em novos serviços, né? Então, e aí uma outra coisa também que a gente acaba pensando muito, né? Também um pouco, acho que na inovação a gente precisa combater um pouco a burocracia, né? Para a gente justamente ser mais rápido na inovação. Queria fazer esse comentário.
E obrigado aí e parabéns aí pela palestra. Obrigado, professor. Realmente, né, tem algumas empresas que elas se destacam pela velocidade de adaptação, de trazer inovações, e a gente acredita muito que o papel central que tem aí é da cultura de inovação, né? Então, são empresas que já vêm trabalhando com esses valores de inovação, já incentivam, né, os profissionais a estarem sempre atentos ali na linha de frente com os consumidores, com as novas tecnologias que estão surgindo. Essas empresas elas têm processos de prototipação, né, onde elas podem testar essas soluções, e elas valorizam muito também a questão do intraempreendedorismo, né? Elas dão esse poder para os seus funcionários testarem, irem atrás de novas soluções, que é essa questão que você trouxe muito bem aí, de você empoderar, né, realmente esses profissionais para que eles tragam sugestões, para que eles possam ir atrás de parceiros, de startups. Então, a cultura da inovação, ela é determinante para a velocidade com que essas empresas conseguem se adaptar. E isso se reflete nessa questão da burocracia também, né? Se você dá liberdade para os seus profissionais arriscarem, tentarem, trazerem soluções, eles não precisam passar por 10, né, validações ali, coletar a assinatura do supervisor. A gente consegue trabalhar de uma forma muito mais ágil e, com isso se reflete, né, na velocidade com que elas trazem as inovações para o mercado, com certeza. Bom, eu acho que é isso, né? A gente se propôs até às 18 horas, passou um pouquinho, mas o nosso assunto é bom. A gente, se deixasse aqui, acho que a gente, eu particularmente com você aqui, a gente ia bater uma bola boa, viu, Daniel? Sim. Posso escolher também. Com E a noite certeza. Estou me afora. segurando para não falar. Passou rapidinho, né? Já E falei demais. depois ainda íamos tomar um vinho aqui em Campos, comer um fundizinho, comer um prato, um bacalhau, enfim, íamos aproveitar. Mas, diante disso tudo, de novo queria fazer o encerramento agora agradecendo a todos aí que tiveram com a gente, todos os empresários que a gente sabe que se esmeraram aí por conta aqui de Campos está reabrindo, então muitas vezes tiveram que sair mais cedo ou tiveram que cancelar algum compromisso de última hora para participar. Agradecer muito, muito, muito ao Daniel, Larissa, muito, muito, muito ao EMP aí, representado pelo Alessandro, que estão sempre abertos aqui, ajudando a gente, com o Sael muito, então a gente cresce muito aqui, comunidade, e comunidade representativa em Campos do Senac, acaba que a comunidade também cresce muito. Então, em nome do Senac e da comunidade, eu gostaria de agradecer a vocês, deixar o convite em aberto para a gente se encontrar aí no futuro, assim que possível vocês virem aqui, de repente fazer alguma coisa presencial quando possível, com atividades aí, de repente trazendo design thinking, que foi uma coisa que a gente já tinha. Estava até na ponta do lápis para sair quando aconteceu tudo isso. A gente já tinha o curso aqui tudo certinho, estruturado, enfim, para a gente poder retomar isso. E, de novo, agradecer ao pessoal que participou. A gente gravou toda a apresentação, então vai ser disponibilizado pelo YouTube, lá no canal do Sael, que tem outros vídeos bacanas também, que o pessoal pode assistir, então fiquem à vontade aí para propagar, né, para disponibilizar e compartilhar. E obrigado de coração, tá? Obrigadão. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor. Obrigado, Daniel, Larissa, toda a equipe aí de Campos do Jordão, de CAGE, né? E a todos os empresários que ficaram até aí. Contem conosco aí também. Tá bom, pessoal? Uma ótima tarde aí. Bom início de noite, né, para todos. Sim. Obrigado. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.